Homem foi demitido no primeiro dia de trabalho por salvar uma garota, porém seu chefe enlouqueceu ao ver o noticiário. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Tentando escapar com uma mentira tão ridícula. Quando vai parar de viver em um mundo de fantasia estudantil? Depois de resgatar uma bela garota, Lucas perdeu a orientação para novos funcionários de sua empresa. Quando explicou a situação ao presidente da empresa, Sr. Andrade, ele se recusou a ouvir sua explicação e assumiu que era uma mentira. Então, zombou de Lucas. Claro, parece algo saído de um gibi, mas um pouco de verificação de fatos não faria mal, certo? Um lixo que escolhe uma garota em vez da empresa não é necessário. Você está demitido. Não importa o quanto Lucas explicasse, Sr. Andrade não acreditaria nele. Eventualmente, Lucas foi demitido. Sua carreira terminou no primeiro dia em que deveria começar a trabalhar. Devastado e em desespero, o gerente de RH, Roberto, entrou no escritório com um olhar aflito. Lucas era um jovem que se formou na faculdade não fazia muito tempo. A vida universitária foi agradável, mas ele se contentava com o mínimo. Fez apenas alguns amigos na faculdade e não participou de clubes ou times esportivos. Nunca teve uma namorada na vida. Apenas observava outros estudantes brilhantes e felizes com inveja. Estava convencido de que era uma presença sombria. Por que era tão sombrio? Um dia, enquanto estava no trem, Lucas refletiu sobre isso. Na escola primária, ele parecia ser uma criança normal e alegre. Costumava correr pelo parquinho com amigos durante os intervalos e brincar na casa deles após a escola, jogando e se divertindo muito. Lembrava-se de ficar animado com os dias de esportes e outros eventos. Talvez fosse feliz e realizado naquela época. No ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, ele sentiu que passava cada vez menos tempo com amigos. Ainda era obcecado por jogos no ensino fundamental, e, à medida que seus colegas começaram a se interessar por moda e música, tinham menos em comum. Ele até ia contra as tendências de propósito. Ainda assim, havia amigos da mesma escola primária no ensino fundamental, poucos, mas eram seus companheiros de jogo. Seu círculo social começou a se estreitar nessa época, ele achava. No ensino médio, o círculo social de Lucas se tornou ainda menor. Seus amigos de jogos do ensino fundamental foram para escolas diferentes e só conversavam ocasionalmente ou jogavam juntos. Passando mais tempo sozinho jogando, seu círculo social encolheu ainda mais. Ficou preso nesse ciclo negativo durante esse período. Eventualmente, até conversar com as pessoas se tornou um incômodo para ele. Ele trabalhava meio período, mas gastar dinheiro em itens de marca ou concertos de artistas populares parecia bobo. Afinal, ele não tinha interesse em nada além de jogos. Na faculdade, a solidão de Lucas acelerou. Seus amigos de jogos conseguiram empregos e não encontravam tempo para se ver, então ele passou mais tempo sozinho. Conheceu algumas pessoas antissociais como ele em atividades de grupo ou palestras, mas apenas um punhado. Enquanto outros desfrutavam de uma vida vibrante no campus, Lucas passou 4 anos quieto no fundo. Pensando sobre isso, tudo fazia sentido. Ele estava tão preocupado com os jogos que não participou das atividades dos colegas. Não tentou acompanhar os tópicos deles. Como resultado, seu círculo social ficou limitado e foi por isso que sua personalidade sombria se formou. Então, era um caso de justiça poética: faça o bem e o bem virá para você, faça o mal e o mal virá para você. Se não fizer nada, é natural que nada retorne para você. Lucas não conseguiu fazer amigos porque não tentou. De fato, era uma frase bem cunhada. Ouvindo o ruído do trem, Lucas admirou a frase e desprezou a si mesmo. Sem qualquer mudança, ele já tinha 22 anos. Ao começar sua carreira, perguntou-se se poderia mudar seu eu sombrio. Estranhamente, começou a se sentir empolgado com isso. O único ponto brilhante na vida de Lucas foi receber uma oferta da empresa Zeta. A Zeta é uma pequena fabricante de eletrônicos. Lucas encontrou seus produtos no ensino médio e ficou impressionado com a qualidade e o design desde então.
Literalmente, pulou de alegria quando recebeu uma oferta de emprego deles, sem exagero. Hoje, a orientação para novos funcionários da empresa Zeta seria realizada. Lucas faria um novo começo e, como membro da sociedade, abandonaria o eu sombrio, negativo e patético que foi. Vamos renascer de novo. Com essa resolução, ele saiu de casa naquela manhã. O local era um salão na cidade, não muito grande, já que não era uma empresa mega rica. Tinha tudo pronto na noite anterior, mas saiu um pouco apressado e chegaria bem na hora. Não iria se atrasar, então deveria estar tudo bem. Foi o que pensou, mas ficou assustado porque não conseguia ver mais ninguém vestido como ele. Talvez estivesse indo para o lugar errado. Talvez tivesse errado a data e a hora. Essa ansiedade cruzou sua mente. Quando desceu do trem, Lucas teve que caminhar até o salão. A estação estava mais cheia do que ele esperava e agora estava preocupado em chegar a tempo. Chegar atrasado na orientação para novos funcionários seria incrivelmente desrespeitoso. Verificou o aplicativo de mapas do seu telefone para encontrar a rota mais rápida e apressou-se. Será que era realmente o caminho certo? Murmurou involuntariamente. A rota o levou para longe das ruas principais, por vielas sinuosas que o fizeram duvidar de sua precisão. Estava estranhamente quieto, o burburinho da cidade parecia distante. Era um caminho estranho. E se ele se atrasasse? Ansiosamente seguindo a orientação da rota, Lucas ouviu um grito vindo de algum lugar. Pare com isso! Era a voz de uma mulher, não muito madura, mas também não infantil, talvez da idade dele. O que é isso? Era um tom de voz que você nunca ouviria na vida cotidiana e Lucas instintivamente congelou. Pare com isso, eu disse. Calha a boca, sua pirralha. As vozes vinham da rua ao lado. Poderia ser um problema sério. Encostou-se a uma parede e espreitou cautelosamente ao redor da esquina. Não, me deixe ir. Era claramente um caso de sequestro. Uma mulher estava sendo arrastada por um homem com o rosto coberto por uma máscara. Ela tinha ferimentos visíveis no braço e suas roupas obviamente caras estavam parcialmente danificadas. Bem, ela é bonita. Não, mas como uma garota linda. Lucas ficou momentaneamente hipnotizado, mas o grito o trouxe de volta à realidade. Pare com isso! Ele estava assustado, mas a garota bonita estava sendo levada para um prédio. Seu coração batia forte como se ele tivesse corrido uma maratona completa. O que deveria fazer? Chamar a polícia? Perguntou a si mesmo, mas rapidamente percebeu que era inútil. Mesmo que chamasse a polícia agora, a garota bonita não aguentaria até a polícia chegar. Ela certamente sofreria algo terrível primeiro. Reunir coragem para salvá-la ou fingir que não viu nada e fugir? Lucas tinha duas escolhas. Não posso fazer isso. Não há nada que eu possa fazer. Isso mesmo, se eu me intrometer, não fará diferença. Devo fugir e depois relatar à polícia. Foi o que pensou e deu um passo à frente. Me deixe ir, eu disse. Não tente fugir. Lucas parou no seu caminho. Não fuja. Claro, essas palavras não eram para ele, mas ficaram na sua mente e não desapareceram. Não fuja. Murmurando isso, lembrou-se da sua resolução de abandonar seu eu fraco e patético. Tudo bem, eu vou fazer isso. De forma imprudente, ele saltou na frente do homem e da garota bonita. Pare com isso. Avançou em direção ao homem, gritando. Talvez por ser tão repentino, o homem não conseguiu desviar. Ele voou pelo ar e mergulhou de cabeça em uma lixeira próxima. Vamos sair daqui. Sem esperar por uma resposta, Lucas pegou a mão da garota e começou a correr em direção à estação. Tentando se manter fora da vista do sequestrador, ele conduziu a garota pela mão e entrou na estação. Parece que estamos seguros. Ele não parece estar nos seguindo. Como o homem estava com más intenções, provavelmente evitou ações que chamassem a atenção pública. Isso deu algum alívio a Lucas. Muito obrigada. Você realmente me salvou.
Obrigada. A garota continuou a agradecer profusamente enquanto recuperavam o fôlego após a corrida. Lágrimas estavam em seus olhos. Ela devia ter ficado realmente assustada. Oh, desculpe, sua mão. Lucas percebeu que estava segurando a mão dela desde que começaram a correr e rapidamente a soltou. Nunca esteve com uma garota, muito menos segurou a mão de uma. Mesmo que fosse sem intenção, ele sentiu seu rosto ficar quente. Se você quiser, posso acompanhá-la até em casa. Aquele cara pode nos seguir. Desculpe por causar problemas. Sinto muito. Ela continuou a se desculpar enquanto Lucas perguntava pela estação mais próxima e, após 2 transferências, chegaram. Ela não parecia saber muito sobre como pegar e trocar os trens. Com seu comportamento refinado, talvez ela fosse uma garota rica. Lucas perguntou pelo seu endereço e seguiu a rota no seu celular por cerca de 20 minutos da estação. Chegaram a uma enorme e luxuosa mansão. Para alguém como Lucas, que mora em um apartamento pequeno e modesto, parecia um palácio real. Pai. Um homem corpulento com barba estava no portão. Assim que o viu, a garota correu até ele. Ana, estava tão preocupado. Estou feliz que você esteja segura. Então, o nome dela é Ana. Ela pulou nos braços do pai chorando. Pai, eu estava prestes a ser sequestrada, mas este homem me salvou. Após um abraço e beijo alegre, Ana disse isso e gesticulou em direção a Lucas com a mão direita. O pai dela olhou para Lucas e disse, "Oh, é mesmo? Minha filha estava sob seus cuidados. Gostaria de agradecê-lo devidamente. Que tal juntar-se a nós para o jantar?" Não é nada. De repente, Lucas lembrou-se da orientação. Um calafrio percorreu sua espinha e sentiu suas costas congelarem. Seu relógio apontava para a hora em que a orientação já havia começado. Tenho um compromisso anterior, com licença. Lucas tirou o paletó porque estava ficando quente e carregou debaixo do braço enquanto corria em direção à estação. Ei, você! A poucos passos de distância, o pai de Ana chamou. Lucas virou-se pensando no que poderia ser e os viu segurando um objeto preto brilhante na mão. Você deixou cair sua caneta. Muito obrigado. Era sua caneta, um presente da empresa Zeta quando conseguiu o emprego. Era elegante, preta com o nome da empresa gravado em ouro. Adeus. Lucas pegou a caneta, colocou na bolsa e começou a correr novamente. Deveria pelo menos ter dito seu nome? Quando chegou ao local da orientação, ela já havia terminado. Sem saber o que fazer, Lucas vagueou por aí e encontrou um carro de luxo no estacionamento. O carro parou bem na frente dele e a janela do lado do motorista se abaixou. Oh, é você? Disse o motorista, parecendo confuso. Era Roberto, o gerente de RH. Suponho que Lucas lembrou de encontrá-lo na entrevista. Desculpe, meu nome é Lucas, um novo funcionário. Sinto muito por ter me atrasado para a orientação. Acabei de chegar. É mesmo? Bem, o que fazer? Roberto parecia mais amigável e durante a entrevista ele considerou a situação de Lucas, apesar da ausência não justificada. De repente, Lucas ouviu uma voz do banco de trás. Está bem, Roberto. Então a janela traseira começou a se abaixar. Lucas? Ele ficou surpreso. Sentado no banco de trás estava o Sr. Andrade, presidente da empresa Zeta. Lucas tinha ficado fascinado pelos produtos da empresa e conhecia bem o rosto e o nome dele porque verificou minuciosamente o site e os folhetos da empresa. A orientação acabou por hoje. Esteja no escritório às 10 horas amanhã, ok? Sim, entendi. Sinto muito. Lucas pediu desculpas ao Sr. Andrade, mas ele começou a fechar a janela no meio. Naturalmente, parecia que Lucas o havia deixado zangado. Roberto, siga em frente. Mas não deveríamos ouvir as circunstâncias dele? Apenas vá, estou ocupado. Lucas ouviu a conversa entre o Sr. Andrade e Roberto. Roberto olhou para Lucas com um semblante impotente, acenou para ele e fechou a janela.
Lucas acenou de volta, expressando seu pedido de desculpas. Logo o carro de luxo seguiu em frente. Roberto olhou para baixo. Lucas pensou por um momento, mas considerando sua própria situação, não tinha tempo para se preocupar com os outros. Sentiu um senso de desespero ou talvez vazio. De qualquer forma, estava extremamente preocupado com o que aconteceria a partir de amanhã. No dia seguinte, após a assembleia matinal no trabalho, foi dada uma instrução aos novos funcionários no escritório. Primeiro, vocês precisam aprender sobre nossos produtos. Aqui estão algumas revistas relacionadas aos nossos produtos. Por favor, peguem uma cada. Eles deveriam ler os artigos das revistas, aprender com eles e compilar um relatório com suas reflexões e o que aprenderam. Esta foi a primeira tarefa para todos os novos funcionários. Depois de escrever, tragam para mim. Se estiver tudo bem, passem o resto da manhã lendo outros artigos. Todos pareciam estar tendo dificuldades, mas para Lucas era uma tarefa fácil. Ele já sabia muito sobre os produtos da empresa, então foi simples. Ele provavelmente poderia escrever o relatório sem nem mesmo ler os artigos. No entanto, poderia descobrir algo novo, então decidiu dar uma olhada. Durante a tarefa, Lucas ouviu gritos no fundo do escritório. Involuntariamente, olhou naquela direção. O que diabos você está fazendo? Quem estava gritando era Roberto. Ele estava sentado em sua cadeira repreendendo 3 jovens funcionárias. Ele parecia completamente diferente do Roberto que Lucas viu ontem, quase como uma pessoa diferente, com uma expressão assustadora. As mulheres que ele estava repreendendo mantinham suas cabeças abaixadas com lágrimas nos olhos. De repente, Lucas lembrou-se de Ana de ontem. Ela também tinha olhos lacrimejantes e mantinha a cabeça baixa, mas parecia diferente disso. Apresentem um plano corretivo até o final do dia, entenderam? Sim, elas responderam, com as vozes trêmulas. Roberto gesticulou com a mão para que elas saíssem, e elas se dispersaram. Ao mesmo tempo, um colega ao lado de Lucas o cutucou com o cotovelo. Lucas virou-se para ele e ele sussurrou: aquele é o cara da entrevista, certo? Aqui, Roberto. Ele é realmente assustador, não é? Sim, ele é. Oh, céus, não pode ser. Depois de dizer isso, o colega voltou a ler sua revista. Lucas olhou discretamente para Roberto novamente, e ele estava sentado com os cotovelos sobre a mesa, segurando a cabeça. Lucas tinha acabado de terminar de escrever o relatório e estava prestes a entregá-lo quando a porta do escritório se abriu de repente e o Sr. Andrade apareceu, acompanhado por funcionários seniores. Todos se levantaram. Oh, é você, Lucas? Venha aqui por um momento. Sim. Lucas foi levado ao escritório do Sr. Andrade. A decoração luxuosa e o conjunto de recepção confortável chamaram sua atenção. Você sabe por que foi chamado aqui, não sabe? O Sr. Andrade sentou-se na mesa, cruzando as pernas e os braços, e começou a falar com Lucas. Ele entendeu muito bem por que foi chamado. Era uma preocupação que o manteve acordado na noite passada. É sobre minha ausência não justificada na orientação de ontem. Isso mesmo. Sinto muito. Lucas pediu desculpas sinceramente. Tentou transmitir ao máximo seu mais profundo pedido de desculpas. Eventualmente, o Sr. Andrade disse para ele parar. Primeiro, diga-me o motivo. Não foi por ter dormido demais, foi? Lucas hesitou um pouco. O motivo da sua ausência parecia algo saído de um gibi, mas ele não podia mentir sobre isso. Decidiu ser honesto. Eu fiz minha escolha e comecei a explicar. Estava resgatando alguém. Resgatando alguém? Uma jovem que estava prestes a ser sequestrada. Encontrei o incidente em um beco perto do local e ajudei-a a escapar, depois a acompanhei até sua casa. Ao dizer isso, o Sr. Andrade, ainda de braços cruzados, olhou para Lucas com uma expressão séria. Depois de um tempo, seu rosto começou a se contorcer. Eventualmente, como se não pudesse mais segurar, ele explodiu em uma gargalhada alta. Que história engraçada, Lucas!
Você perdeu a cerimônia porque estava salvando uma garota de um sequestro? Sim, isso é hilário. Faz tempo que não riu tanto. Desnecessário dizer que sua risada provavelmente estava tingida de ridículo. Depois de uma boa risada, o Sr. Andrade voltou a uma expressão séria, mas parecia estar segurando mais risadas, tentando escapar com uma mentira tão ridícula. Quando você vai parar de viver em um mundo de fantasia estudantil? Não é uma mentira. Talvez eu devesse ter relatado imediatamente, mas parecia duro ser rotulado de mentiroso sem qualquer verificação de fatos. Não importa o quanto eu insistisse que era verdade, ele não quis ouvir. É assim que você planeja se comportar como um profissional? Um lixo que escolhe uma garota em vez da empresa não é necessário. Você está demitido. Por alguns segundos, Lucas não conseguiu compreender suas palavras. Quando fez, seu corpo tremeu e começou a suar frio. Demitido? Isso não pode ser. Eu disse que não precisamos de você. Um mentiroso como você certamente atrasará todos. Agora, saia. Sua visão ficou turva com o choque. Lucas finalmente havia ingressado na sua empresa dos sonhos, a empresa Zeta, apenas para ser demitido. Bem, talvez fosse inevitável. Ele se envolveu em algo desnecessário. Aceitou resignadamente e respondeu: entendi. Justo nesse momento, a porta do escritório de Roberto se abriu de repente. Ei, Sam! Era Roberto, parecendo bastante aflito. Sua testa estava suada. Parecia que não era um assunto trivial. O que está acontecendo, Roberto? O Sr. Andrade parecia irritado com a interrupção, mas Roberto ainda não estava calmo. Veja as notícias, por favor. As notícias? O Sr. Andrade ligou a TV, visivelmente irritado. Uma grande tela de TV ganhou vida, mostrando um programa de notícias. A filha da empresa B está desaparecida. O Sr. Andrade murmurou, fraco. Aparentemente, a filha da empresa B estava desaparecida desde o dia anterior. A empresa B é uma empresa bastante grande, bem conhecida o suficiente para ser reconhecida por aqueles que sabem um pouco sobre ela. Roberto, entre em contato com eles imediatamente. O Sr. Andrade, finalmente compreendendo a situação, entrou em pânico junto com Roberto. Isso era crucial porque a empresa B era um parceiro de negócios essencial para a empresa Zeta. Atualmente, por razões de qualidade, um material específico era exclusivamente adquirido da empresa B. Em outras palavras, se algo acontecesse com a empresa B, isso seria problemático para a empresa Zeta também. Notícias de última hora agora. Quando este anúncio veio da TV, os três focaram na tela. Aconteceu que a filha desaparecida da empresa B havia sido encontrada em segurança ontem. De acordo com entrevistas com os envolvidos, segura. Tal estresse é veneno para o corpo. De fato, é. O Sr. Andrade e Roberto disseram isso como se tivessem escapado por pouco. Devem ter se sentido significativamente aliviados. O que, Lucas ainda está aqui? Eu disse que você está demitido. Agora saia imediatamente. Oh, com as palavras do Sr. Andrade, Roberto expressou surpresa. Por que ele estava tão surpreso? Ele deve saber que Lucas faltou à orientação. Obrigado por tudo. Lucas ofereceu uma saudação simbólica e saiu desanimado do escritório de Roberto. Enquanto se cruzavam, Roberto murmurou, demitido. Parecia que ele tinha um gosto amargo na boca. Logo depois que Lucas saiu do escritório do Sr. Andrade, uma funcionária entrou apressada. Parecia ter algo a dizer ao Sr. Andrade. Sr. Andrade, um convidado chegou. Um convidado? Eu não estava esperando ninguém. Quem é e de onde eles são? Sim, é o Sr. Ferreira da empresa B. Lucas ficou surpreso. Ele é o presidente da empresa B. Lucas conhecia seu nome pelas notícias de agora há pouco. Que timing incrível, mas não era da sua conta agora. Enquanto os colegas terminavam seus relatórios, Lucas estava arrumando suas coisas. O cara ao lado perguntou o que aconteceu,
mas Lucas não sentia vontade de contar a verdade. Apenas um pequeno problema, ele disse com um sorriso forçado. Assim que estava prestes a sair, ouviu a voz do Sr. Andrade vinda do corredor. Você quer dizer um dos meus funcionários? Então ouviu outra voz familiar. Sim, definitivamente alguém da sua empresa. Ao olhar para o som, a porta do escritório se abriu novamente. O Sr. Andrade apareceu, seguido por um homem corpulento com barba. Nossos olhos se encontraram momentaneamente. Oh, ele é aquele homem, aquele carregando aquela bolsa. Lucas lembrou-se dele. Ele era o homem da grande mansão que visitou ontem, o pai daquela garota. Aquele homem, você diz? O Sr. Andrade estava visivelmente chocado, lutando para encontrar palavras. Lucas também estava lutando para entender a situação. Sim, gostaria muito de falar com ele. Tudo bem, Lucas, venha aqui. Andrade chamou e Lucas foi levado a uma sala de recepção ao lado do escritório. Ouvindo mais de perto, descobriu que o pai da garota era o Sr. Ferreira, presidente da empresa B. Então, a filha mencionada nas notícias era Ana, e sem saber, Lucas estava envolvido em seu desaparecimento. Ouvi da minha filha, Lucas, você foi muito corajoso, ele disse. Não, bem. O coração de Lucas estava acelerado. O que ele havia feito? Tinha se envolvido involuntariamente em um incidente que virou notícia por capricho. Não estava arrependido, mas estava totalmente perplexo. Não podia falar sobre o incidente, pois estava sob investigação, mas aparentemente Ana foi alvo de sequestro, presumivelmente por resgate, e Lucas havia tropeçado nisso, levando a este momento. Espero grandes feitos seus no futuro, Lucas. O Sr. Ferreira disse isso com uma risada calorosa. O Sr. Andrade também riu exageradamente, mas como eles sabiam que Lucas estava na empresa Zeta? Logo após esse pensamento, Lucas lembrou-se de ter deixado cair uma caneta comemorativa que a empresa Zeta lhe deu em frente à mansão. Claro, eles devem ter visto o nome da empresa gravado nela. Se há pessoas como Lucas na sua empresa, certamente gostaria de construir um bom relacionamento. O Sr. Ferreira disse, sorrindo enquanto apertava a mão do Sr. Andrade. O Sr. Andrade estava novamente sorrindo de forma exagerada, mas Lucas ainda estava demitido. Hesitou em falar, mas como estava sendo demitido de qualquer forma, não sentia necessidade de respeitar o Sr. Andrade. Bem, vamos apenas dizer. Lamento informar, mas estou me demitindo da empresa hoje. Tive uma conversa com o Sr. Andrade agora. Você está se demitindo? O Sr. Ferreira perguntou surpreso, com os olhos significativamente arregalados, parecendo bastante chocado, o que fez Lucas sentir pena. Ah, Lucas, acalme-se. Foi apenas uma brincadeira, não precisa levar a sério. O Sr. Andrade disse em uma tentativa apressada e desajeitada de recuar, mas Lucas não ouviu. Desculpe, mas vou me retirar aqui. Já que sou um lixo que escolheu uma garota em vez da empresa, Lucas disse, citando as palavras do Sr. Andrade, e se levantou. Ele tentou segurar a mão de Lucas para detê-lo, mas errou por pouco. Lucas, o Sr. Ferreira chamou. Quando Lucas se virou, ele gesticulou com as mãos abertas, pedindo silenciosamente para que esperasse. Sr. Andrade, o que Lucas quis dizer com o que acabou de dizer? Bem, Sr. Andrade estava sem palavras, então Lucas explicou ao Sr. Ferreira em nome dele sobre como ontem foi seu dia de orientação, como perdeu porque estava ajudando Ana, como foi demitido por escolher uma garota em vez da empresa. Enquanto Lucas falava, o rosto do Sr. Ferreira ficava cada vez mais vermelho. Sr. Andrade, você está... Lamento muito. Não tinha ideia de que sua história era verdadeira e que a garota era sua filha. O Sr. Andrade agora se desculpava profundamente com o Sr. Ferreira, mas a raiva do Sr. Ferreira não diminuiu. Não é porque ela é minha filha. Nunca pensei que você fosse um homem tão insensível. Vou retirar o que disse anteriormente. Teremos que reconsiderar nossos negócios com sua empresa. Para a empresa B, perder uma empresa pequena como a Zeta provavelmente não faria muita diferença, mas para a empresa Zeta, perder negócios com a empresa B poderia significar o fim.
Sabendo disso, o Sr. Andrade agarrou-se ao Sr. Ferreira, mas foi completamente ignorado. Lucas, desculpe pelo atraso, mas deixe-me apresentar-me devidamente. O Sr. Ferreira disse, entregando a Lucas seu cartão de visita. Presidente da empresa B, Paulo Ferreira. No segundo dia como recém-formado, Lucas recebeu um cartão de visita impressionante. Desculpe, sou apenas um novo funcionário e ainda não tenho um cartão de visita. É mesmo? Então, posso ter seu número de telefone? Gostaria de agradecê-lo devidamente em outra ocasião. Certamente. Achando indelicado recusar, Lucas deu seu número de telefone. Bem, devo me retirar agora. Já que estou demitido, vou sair também. Saíram da sala de recepção. O Sr. Andrade tentou alcançá-los, mas tanto o Sr. Ferreira quanto Lucas apenas lhe deram um olhar frio sem dizer uma palavra. Sem estender a mão, ele estava chorando incontrolavelmente, encharcando o chão com suas lágrimas. Era uma visão lamentável. No corredor, Lucas cruzou com Roberto. Ele olhou para Lucas com uma expressão triste e acenou levemente. Ele tem sido uma pessoa estranha desde ontem. Pensando nisso, Lucas acenou de volta e saiu da empresa Zeta. Alguns dias depois, enquanto descansava em casa, Lucas recebeu uma ligação. Era do Sr. Ferreira. Olá, aqui é Lucas. Aqui é Paulo Ferreira. Obrigado pelo outro dia. Depois de alguma conversa trivial, a conversa mudou para o assunto principal. Para sua casa, sim, pensei que seria bom jantar com você. Minha filha também quer agradecer-lhe devidamente. Lucas ficou surpreso com o convite inesperado, lembrando da grande mansão que havia visto naquele dia. A mansão na sua memória pode estar um pouco glorificada, mas pensar em ir lá novamente o deixava nervoso. Sim, eu vou. Ótimo, estaremos esperando por você. Sentia-se estranho ser agradecido, mas respeitando os desejos deles, Lucas decidiu visitar sua casa. Ao chegar à residência Ferreira, era realmente uma mansão deslumbrante. Quando tocou a campainha e anunciou seu nome, uma governanta veio recebê-lo. Lucas não se sentiu deslocado, mas então percebeu que ter uma governanta significava que viviam em um mundo completamente diferente do dele. O corredor estava adornado com inúmeras decorações, quase como um museu. Sentindo-se intimidado, Lucas seguiu a governanta até ver o Sr. Ferreira no final do corredor. Estava esperando por você. Obrigado por me convidar hoje. Lucas foi levado à sala de estar, onde o interior luxuoso o impressionou ainda mais do que o corredor. Comparando o corredor a um museu, Lucas ficou sem palavras para descrever a sala de estar. Lucas. Ana apareceu do fundo da sala, vestida com um vestido magnífico. Ela não estava literalmente brilhando, mas era incrivelmente bela, tão elegante e deslumbrante. A ideia de ter segurado sua mão fez o rosto de Lucas esquentar novamente. Eles tiveram um almoço esplêndido. Estava incrivelmente delicioso, mas, como pessoa comum, Lucas nem sabia os nomes da maioria dos pratos. A propósito, Lucas, disse o Sr. Ferreira, soando um pouco mais íntimo do que antes. Sim? O que você acha da minha filha? O que você quer dizer? Gostaria muito que você fosse meu genro. Um genro? Oh, de jeito nenhum, um genro? Pai, espere. Bem, era indiscutivelmente uma proposição feliz, mas sendo a primeira vez em seus 22 anos de vida ouvir tal coisa, Lucas só pôde rir, incapaz de reagir de outra forma. Ainda sou mesmo hesitante. Bem, pense nisso. Sim, eu vou. Vou definitivamente considerar isso positivamente. Lucas pensou nisso e seu rosto esquentou novamente. Não pôde deixar de notar que Ana também parecia estar corando. Lucas ficou até o anoitecer e depois decidiu que era hora de sair. Considerando o tempo, ele não poderia evitar os trens lotados, o que o deixou um pouco deprimido. Ao se dirigir ao portão, um carro luxuoso estava estacionado do lado de fora. Vamos, Lucas, entre. Aparentemente, era o motorista particular do Sr. Ferreira, e ele estava oferecendo uma carona para casa.
Lucas agradeceu a hospitalidade calorosa deles e aceitou a oferta gentil. Obrigado pela refeição. Venha novamente a qualquer momento. Ana estará esperando. Quando o Sr. Ferreira disse isso, Ana, ao lado dele, levantou a mão levemente e sorriu gentilmente antes de falar. Até logo, Lucas. Naquela noite, o coração de Lucas acelerou até ele adormecer. Alguns dias depois, Lucas recebeu uma ligação da empresa Zeta. Relutantemente, atendeu. Olá, aqui é o Roberto da empresa Zeta. Quando Lucas perguntou o que ele queria, Roberto disse que tinha algo para discutir e queria que Lucas fosse ao escritório no dia seguinte. Honestamente, Lucas não queria ir. Ele achava os produtos da empresa Zeta ótimos, mas enquanto o Sr. Andrade estivesse lá, não tinha desejo de fazer parte do círculo deles. Desculpe, mas fui demitido. Por favor, preciso muito falar com você. Isso não é algo que o Sr. Andrade esteja envolvido. Roberto insistiu que era um pedido pessoal dele, não relacionado ao Sr. Andrade. Após várias recusas, ele convenceu Lucas, que concordou relutantemente em ir. Lucas não guardava ressentimentos contra Roberto, afinal. No dia seguinte, Lucas chegou às 8 horas e participou da assembleia matinal. Podia sentir os olhares dos antigos colegas. Roberto, por favor, continue. Sim. Roberto subiu ao palco. Lucas notou que o Sr. Andrade não estava presente. Ele geralmente se sentava perto do palco, cruzando os braços e as pernas. De repente, devo pedir desculpas a todos vocês. Roberto disse isso de repente e retirou o microfone do suporte. Sinto muito, muito mesmo. Sua voz e expressão mostravam seu sincero pedido de desculpas. Foi tão inesperado que Lucas não conseguiu compreender o que estava acontecendo. Os funcionários também estavam confusos e começaram a murmurar. Roberto então explicou a situação. Tenho sido terrível com todos vocês. Foi surpreendente. Roberto sempre parecia tranquilo e humilde, uma pessoa amável, Lucas achava. Por isso, parecia tão estranho vê-lo gritando no escritório. Tenho gritado, chutado mesas e cadeiras, usado linguagem grosseira. Não importa o quanto eu peça desculpas, não consigo me livrar da vergonha. Aparentemente, ele havia sido tratado como um fantoche pelo Sr. Andrade. Roberto sabia que tais métodos não estavam certos. No entanto, sempre que era descoberto que ele não estava seguindo as direções do Sr. Andrade, seu salário era inevitavelmente descontado. Era quase como estar sob vigilância. Tenho uma família, uma esposa e filhos para sustentar. Não tive escolha a não ser seguir suas ordens. Roberto disse, chorando, explicando que tinha que ficar em silêncio para evitar cortes salariais. Sinto muito. Ele se desculpou novamente. Realmente parecia uma boa pessoa, Lucas pensou. Lembrou-se do rosto impotente de Roberto no dia da orientação, no dia seguinte, segurando a cabeça em aflição, a expressão amarga em seu rosto, o olhar triste quando abaixou a cabeça no corredor. Tudo isso deve ter sido seus verdadeiros sentimentos se mostrando. Verdade, Lucas pensou. Isso deve ser o resultado de sua consciência aparecendo enquanto obedecia ao Sr. Andrade. Enquanto Lucas observava no palco, após a assembleia matinal, Roberto e outros executivos informaram pessoalmente que a demissão de Lucas havia sido revogada. Roberto, em particular, quando conversou com Lucas durante a terceira rodada de entrevistas, recomendou para o cargo, dizendo que eu adoraria contratá-lo. A propósito, onde está o Sr. Andrade? Roberto não tem estado por perto esta manhã. Lucas estava bem em voltar para a empresa Zeta, mas honestamente, planejava recusar se ele ainda estivesse lá. Oh, isso não é um problema. Bem, é um problema, de certa forma. Roberto respondeu. Aparentemente, mais infortúnios haviam ocorrido ao Sr. Andrade. No dia em que Lucas foi demitido, houve um denunciante, e descobriu-se que o Sr. Andrade estava desviando fundos da empresa. Ele foi preso há alguns dias e havia renunciado ao seu cargo por decisão própria. Agora, alguém da diretoria estava servindo como presidente.
Queremos mudar a empresa para melhor e precisamos da sua ajuda para fazer isso. Com o Sr. Andrade fora, Lucas aceitou a revogação da sua demissão. Um novo começo, pensou, lembrando-se da sua determinação na manhã da orientação. Alguns meses depois, Lucas estava visitando a casa do Sr. Ferreira após o trabalho. Foi convidado para o jantar. Lucas tem se encontrado com eles assim uma vez por semana. Ana e ele se tornaram um casal oficial, com a aprovação dos pais dela. Nos últimos meses, muito obrigado por continuar fazendo negócios com nossa empresa, Lucas disse. Não posso abandonar uma empresa onde Lucas está. O Sr. Ferreira riu. Eles conversaram enquanto jantavam com Ana, seu pai e sua mãe. Idealmente, Lucas preferiria jantar sozinho com Ana, mas ela ainda tem medo de sair. Além disso, Lucas duvidava que pudesse satisfazer a senhorita Ana com qualquer lugar que escolhesse. Depois do jantar, eles conversaram no quarto dela por um tempo. Ela é incrivelmente encantadora, e Lucas achava difícil acreditar que ela escolheu alguém como ele. Ao sair, eles novamente ofereceram uma carona. Lucas acenou adeus aos três enquanto o carro começava a se mover. Olhando pela janela para o céu estrelado, ele se perguntou se havia mudado um pouco desde que se formou. Pelo menos progrediu o suficiente para ter uma namorada. Lucas fez a escolha de não fugir e ajudá-la naquele dia. É por isso que tem essas conexões agora. O ex-presidente, Sr. Andrade, perdeu tudo ao afundar-se em sua ganância, o que significa que é um caso de justiça poética. Uma frase bem cunhada. Lucas ficou impressionado com a palavra. Para garantir que não perca o que finalmente conquistou, continuará a fazer boas escolhas. Foi isso que prometeu sob o céu estrelado. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.